Olá, tudo bem? Quem está aqui no estúdio do Traders Club hoje é o analista Pedro Gaudi, da Mirai Asset, com 30 anos de experiência. Ele vai falar aí com a gente sobre alguns papéis importantes, como Petro e Vale, e também sobre cenários econômicos para esse ano. Pedro, tudo bem? Obrigada pela tua presença aqui conosco. Carlos, eu que agradeço. Para começar, eu sempre gosto que o entrevistado se apresente, né? Queria que você falasse quem que é o Pedro Gaudi, qual que é a sua trajetória profissional. Ok. Bom, eu sou o Pedro Gaudi, né? Eu sou analista de investimento há 30 anos, amo essa profissão e quero continuar com ela até onde der, né? E eu passei por várias instituições. Eu comecei minha carreira no antigo Banco Real, né, no Banco Real de Investimento. Naquela época não tinha tanto essa distinção de sell-side, buy-side, analista. E aí eu fiquei um tempo no Banco Real, depois eu fui para o Banco Alfa de Investimento. Do Banco Alfa de Investimento eu fui para a Sudamérica Corretora. A Sudamérica Corretora foi comprada pelo ABN, que havia comprado o Real lá atrás, então eu fiz isso, né, dei uma volta e voltei para a mesma estrutura anterior. Do ABN o Santander comprou, né? Então eu fiquei um pouco tempo no Santander, fui para uma corretora independente, né? SLW, e da SLW eu fui para a Magliano, e da Magliano eu estou na Mirai Asset Corretora. Tá na Mirai desde quando? Mirai vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano, um pouquinho tempo. Sou novinho, lá. Pedro, que avaliação que você faz desse início de ano aí para o Brasil na questão macroeconômica? Que parece que você tinha uma impressão de que a retomada ia ser um pouquinho mais rápida, mas a gente vê a persistência de uns dados ruins, boletim Focus sempre revendo o PIB para baixo. Como que você está avaliando? Então, a gente teve uma crise econômica muito forte aqui em 2015-16, né, por conta do antigo governo. E o Brasil ele entrou numa fase terrível. E essas sequelas dessa crise elas perduram até hoje. Quando houve a eleição no ano passado, se criou uma expectativa com esse novo governo, até a pauta, né, de medidas que ele quer implementar, isso ajudou bastante, cativou bastante, que era uma forma de você destravar a economia brasileira. Privatizações, reformas, enfim, né? Então, como todo final de recessão, de crise, né, que o PIB faz assim, tudo piora, sempre depois da tempestade vem, né, a bonança, né? Então, historicamente, quando você tem uma crise muito grande, a economia acaba se recuperando. Então, a gente começou uma recuperação mais psicológica, né, do que efetiva. A confiança dos empresários, a confiança das pessoas, assim, melhorou muito, né? A gente percebia, conversando com os empresários, né, os resultados de empresas de terceiro e quarto trimestre melhorando, quarto trimestre muito bom. Tanto que a expectativa de PIB, né, antes da virada do ano era 3% para esse ano. A pesquisa Focus, mesmo que você falou, começou com 12,7%. Em pouco tempo, a partir do momento que o governo lança, primeira coisa que eu tenho que fazer para reverter a situação, porque a dívida do que o governo arrecada, isso está comprometido com a aposentadoria, né? Então você precisa ter verba para destinar de uma forma importante para a saúde, educação, e isso está sendo feito de uma forma muito, né? Hoje 50% vai para a aposentadoria, 40%, 50%. E se nada for feito, daqui a pouco tempo a gente vai ver a Grécia. O dinheiro que se arrecada é para pagar aposentado, né? E a população está envelhecendo com uma rapidez muito grande. Então, a partir do momento que o governo definiu a PEC, né, da Previdência, faltou a parte dos militares, isso atrasou um pouco, mas a partir do momento que você entregou isso para o Congresso, o governo entregou isso para o Congresso, começou a desilusão, né? Porque quanto antes a reforma, ela tem que ser feita, isso eu acho que está claro para todos, né? Ela tem que ser feita porque não há como pagar lá na frente a aposentadoria, tem que ser feito. Agora, quanto mais ela demorar, mais os fundamentos vão se deteriorando, né? Então a gente começou o ano, as sequelas da crise, né? 12 milhões de desempregados, hoje a gente já tem 13, né?
Aí quando fala, o Brasil tem 63 milhões de CPFs negativados. Está piorando, né? Até porque o primeiro trimestre existe uma carga de despesas pontuais, né? Imposto predial, educação, escola, tudo. Isso acaba, IPVA, acaba vindo tudo uma vez para as pessoas, acabam se atrapalhando, piora os números, né? Piora os números. O 2,7% de crescimento do PIB da Focus hoje já está bem abaixo de 2%, né? E vai continuar caindo, porque a cada semana que sai a pesquisa Focus vai para baixo. E o que a gente está vendo é uma piora de indicadores econômicos, né? E quanto mais a reforma atrasar, mais vai piorar. Então, quando você chega à conclusão que no primeiro semestre a reforma não passa, né? Então nós estamos em abril, maio, né? Junho, são mais 3 meses de diluição de expectativas. Né? E a gente fica pendente para a situação para o segundo semestre. Então, assim, essa é a expectativa. Hoje, para você traçar um cenário, um valuation de uma empresa, ou qualquer... Você traça 2 cenários, com ou sem reforma. Qual que é o dólar? Para esse cenário ou para esse? Né? 5? 3? Né? Qual que é a Selic? É 5? É 14? Tudo vai depender de tudo como depende. vai ser. Então, você imagina um empresário que pretende fazer um investimento alto. Qual que é a premissa para eu fazer meu valuation? Qual a confiança que ele vai ter? Tudo parado. Até quando voltar a contratar, é uma coisa que ele precisa de confiança. Você percebe que isso vai demorar, né? O próprio efeito de você tirar esses 13 milhões conseguir emprego, ele não é do dia para a noite. Claro. Né? Então isso demora. Então quanto antes a reforma for aprovada, antes a gente começa a ter uma retomada, né? E isso a gente começa a ficar preocupado. Muito preocupado porque no primeiro semestre já está dado. O PIB no primeiro trimestre, janeiro foi negativo, fevereiro foi negativo, março vai ser positivo por quê? Né? Então assim, você começa a ficar com medo de perder o ano de novo, como a gente perdeu. Né? Foram 2 anos de PIB crescendo 1,1. E esse ano, já tem casa falando isso, né? É temeroso, mas qual é o a cenário. tua perspectiva em relação à aprovação da reforma da Previdência? Então, a gente acredita que ela vai, de uma forma amorosa, seguir, não sai no primeiro semestre, talvez setembro, outubro, com muita boa vontade, e é difícil a gente falar isso, né? Muito boa vontade, depois vai para o Senado, né? O Senado, teoricamente, é rápido. Se eles não quiserem mudar nada, alguma coisa, uma semana, 15 dias acaba. Então, nós estamos falando em final do terceiro trimestre, né? Começo do quarto trimestre. Então, estamos falando muito próximo no final do ano. Quanto antes sair, antes começa a recuperação e retoma essa confiança que a gente viu aí no começo do ano. Pedro, agora as empresas estão com... A gente vem vindo de alguns resultados bons aí, depois de uns 4 ou 5 anos ruins, né? A gente teve, 2015 e 2016 foram anos terríveis, né? Hoje a ociosidade dos parques é muito grande, Então, assim, o que a empresa tinha que fazer? Ela teve que demitir, porque ela não tinha volume de venda. Então, você tinha que demitir para ajustar o quadro, ajustar os custos e as despesas. A partir do momento que elas se enxugaram, ficou a expectativa de recuperação da economia que, queira ou não queira, foi muito... foi voltando aos poucos, de 17, 18, mas de uma forma trimestre a trimestre muito pequena, né? Mas foi voltando, né? A gente vê em siderurgia, a gente vê nas vendas do varejo. Sim, deu uma melhor, melhoria. mas não é aquilo que deveria ser, né? Até porque o desemprego está grande, coisas do gênero. Então a gente teve resultados positivos, principalmente no segundo semestre do ano passado. Sim. Foram muito bons, terceiro, quarto trimestre. Agora o primeiro trimestre começou a safra de balanço, né, de resultado. Aqui e lá fora, né? Sim. Lá fora os números estão vindo muito bons, Sim. né, muito bons. Aí você tem a economia dos Estados Unidos bem aquecida, a Europa, você tem alguns problemas individuais, mas os números estão vindo bons. Aqui no Brasil começou com os Minas, né? Os Minas, a indústria automobilística foi até bem, né? Tem tido bons números de crescimento, mas olha o cenário que a gente falou, né? Então não é uma coisa que a gente pode dizer que
matura rápido. Então, você acha que para o restante do ano, as próximas safras de resultados aí? Nesse primeiro trimestre a gente está observando os resultados que saíram de Usiminas, La Cielo, Home, Industrias Home, veio muito fraco, VEG. Então, assim, são resultados que demonstram que aquele otimismo não aconteceu, né? Não se transformou em vendas. Então, os resultados estão vindo fracos. E fracos por quê? Porque se criou uma expectativa otimista que não se materializou. Então, os resultados estão vindo fracos por uma expectativa que não, né? Então, os números são reais, não são... ele veio abaixo. Veio abaixo porque você realmente esperava mais da economia e ela não veio. Então, assim, a tendência como eu falei, depois de uma crise, né, a economia sempre responde. Né? Agora ela responde pouquinho ou muito rápido. Né? Então o que está acontecendo é que a gente está vendo pouquinho. Né? Então assim, os números não são horríveis, mas há sinais de melhora. E as expectativas otimistas ainda continuam, e devem continuar, porque passada a reforma o Brasil voa. Né? Em termos de papéis, que papéis você acha que devem caminhar bem nesse ano? Então, nós temos dois cenários, né? Sim. Com ou sem reforma. Sim. Então, assim, logicamente, quanto mais atrasar a reforma, a bolsa fica muito volátil. Né? Então, o investidor do mercado de ações tem que ter essa consciência. O nosso mercado de ações tem ações de empresas muito interessantes, né? Vale, Petro, são empresas muito boas, siderurgia. A Petrobras, mesmo com essa questão da ingerência do Bolsonaro, que deu uma assustada no investidor, então, na verdade, você acha que ainda vale a pena entrar? Vale. A Petrobras ela cresceu muito ao longo do tempo, ela sofreu uma série de desajustes de corrupção, investimentos não focados, né? Refinarias que não tem o menor sentido ter sido investido, e você olha lá, não estão nem acabadas, né? Era para usar... Não é o petróleo brasileiro, o petróleo da Venezuela, né? Que é diferente do nosso. Foram feitos investimentos que não têm sentido. Então, acabou a ingerência na Petrobras. Eu acho que houve ali um problema de comunicação. Um problema de comunicação pelo seguinte. Porque você tem a categoria de caminhoneiros está insatisfeita. Quando eles ordenam o que eles querem que muda, não é o diesel está lá atrás, é frete. Né? É frete, é condições de estrada que estão... O governo não faz investimento, está tudo jogado às traças, né? É infraestrutura. Então, quando você olha as pautas de reivindicações, o diesel está lá atrás. Só que você aumentar o diesel sem contrapartida de frete, você está estrangulando o caminhoneiro, né? Então, assim, já havia uma certa ameaça, né, de que acontecesse uma nova greve. E dessa vez, se ocorresse essa greve, ou se for ocorrer, tenha certeza que eles não vão ter o apoio da população que eles tiveram lá atrás. Sim. Né? Porque não é o momento adequado para fazer isso. O Brasil está muito debilitado. Né? E não é culpa da Petrobras. Não é culpa a Petrobras, puramente como empresa, ela tem que trabalhar como as outras trabalham. Né? Se ela importa petróleo e exporta petróleo, ela tem que trabalhar com o preço internacional. O culpado do preço do diesel ser alto no Brasil, da gasolina, não é culpa da Petrobras, é culpa dos impostos. Porque tudo no Brasil, 50% é imposto. Então, o ministro Paulo Guedes até falou em um estudo para rever essa questão dos impostos. E está na pauta, é a reforma fiscal. Né? É a reforma fiscal. Então, você tem aqui tributo sobre tributo. Né? Então, se você unifica esses tributos, você acaba tirando esse ônus aí, essa situação. Então, o grande problema é esse. O modelo é crônico e precisa ser mudado. Então, assim, as empresas, me perguntou... Mas do ponto de vista do investidor, ainda vale a pena entrar em Petrobras? Vale a pena, mas aí precisa tomar o seguinte cuidado. Qual é o teu perfil de investimento? Né? Você é um investidor a longo prazo? Você aceita correr risco? Porque a renda fixa no Brasil também é muito boa. Se você pegar mesmo hoje uma Selic de 6,5%, uma inflação de 4%, você está falando em 10% ao ano. Né? É diferente de você tomar emprestado no especial e pagar 15% ao mês. Né? Você tá 10% ao ano é bom. Né? Mesmo com o nosso juro aí na mínima histórica, ainda vale a pena. Vale. Vai cair mais? Pode cair. Qual o cenário que você quer? Pode subir? Qual o cenário que você quer? Né? Mas assim, 10% ao ano é uma renda fixa, uma taxa confortável para quem não quer correr riscos e tal. Agora, para quem quer correr risco, porque se teoricamente a gente olhar para o cenário um cenário de aprovação que eu acho que é o que vai acontecer, talvez não seja, não vai acontecer,
a tendência da Selic é de queda, né? Mesmo com a economia, mesmo antes de reformar, talvez esse ano ainda tenha a redução da taxa para tentar reaquecer a economia, porque ela está muito fragilizada, né? Se a inflação realmente se mantiver num patamar adequado, você viu que os últimos dados de inflação estão subindo um pouco, mas se ela conseguir se manter num patamar aceitável, você pode até baixar a Selic, né? Para tentar reaquecer, porque não é imediato, você tem delay, né? Você mudou o juros, o efeito é 3 meses depois. Mas para o investidor de renda fixa, eu vejo assim, confortável, né? Mas se o juro, se a Selic cair, então vai dar menos de 10%? E vai para o pré-fixado. Mas e se não aprovar a reforma, vai subir mais de 6,5%, vai para 14%? Então fica no pós-fixado. Então é uma decisão individual, né? Eu entendo que 10%, tomar renda fixa já 10%, tá ótimo. Mas, aprovada a reforma, e partindo do princípio que as pessoas vão ter que guardar dinheiro para aposentadoria, porque acabou esse modelo, né? Esse modelo está podre. Você vai ter que guardar dinheiro. Se você guardar dinheiro 10% ao ano, só isso não basta. Você vai ter que ter um pouco de risco. Você tem que buscar na renda variável, né? Ou você vai buscar em fundo imobiliário, você vai buscar em ações. E como eu falei, tem empresas muito boas para você ter uma carteira de ações e carregar, né? A Petrobras que a gente falou, não tem gerência na Petrobras, né? A gerência foi lá atrás. O que aconteceu foi um erro de comunicação. Você aumentar 6% o preço do diesel diante de uma ameaça numa categoria não teria o menor sentido. Até porque um mês antes eles fizeram uma política de hedge. Se vier algum aumento muito forte, em 15 dias eu posso fazer um mecanismo para diluir, né? Porque o petróleo não só sobe, ele também cai, né? Claro. Então você tem 15 dias para ajustar isso. E não joga de uma vez, como foi feito. Por isso que eu acho que foi problema de comunicação. O Castelo Branco estava com o Guedes nos Estados Unidos, algum gerente com alçada, né? Canetou, mas não estava olhando o outro lado da moeda, né? Por isso que deu toda essa história. O Bolsonaro, aí os caminhoneiros conversaram com o Onis, o Bolsonaro teve que se intrometer, né? Não é? Aí ingerência, não é ingerência, né? O que é melhor? Você cortar e deixar e vir a greve, ou você vamos conversar, né? Foi o que ele fez, acho que foi o mais sensato. Mas eu tenho ingerência na Petrobras, acabou esse modelo. E o seu racional por trás de investir na Petrobras é por conta do gestão Castelo Branco? Eu queria que você Castelo Branco explicasse. eu conheço o Castelo Branco da época da Vale. É um excelente profissional, né? Eu diria assim, o Pedro Parente foi colocado na Petro, começou a arrumar ela muito bem, teve que sair por motivos. E o Castelo Branco está lá para dar complementar isso. E ele já deixou claro que o que ele quer da Petrobras. A Petrobras ela não tem que ficar em monopólio de refinaria. Vai vender refinaria, metade, um pedaço. Porque se você tiver concorrência, hoje 99% da refinaria está na mão da Petrobras. 1% que 1% vai brigar por preço, né? Agora, se você vende metade disso, você deixa o mercado livre. Aí a Petrobras aumentou o preço, mas o mercado aumentou o preço, né? Sair de refinaria, sair de distribuição. Qual é o grande patrimônio da Petro hoje? É o pré-sal, não é o pré-sal? Não é o petróleo? Por que você vai demorar a tirar o petróleo se a tecnologia está avançando tão rápido? Daqui quantos anos já tem carro elétrico para lá e para cá? Você não vai precisar de petróleo para combustível, né? Então você tem que usar essa reserva o mais rápido possível. Então eu entendo que o foco da Petrobras vai ser esse, acelerar esse processo e se desfazer de coisas que não têm sentido. Para que ter tudo isso? Ela vai fazer isso para depois crescer. Pedro, qual que é o racional por trás da Vale? Por que o investidor deve olhar para o papel? Então, a Vale é o minério de ferro, né? Então a gente tem que entender só um pouquinho o que é o minério de ferro. A Terra é feita de minério de ferro. Qual é o maior produtor de minério de ferro no mundo? É a China. O que é consumo e produção de minério de ferro? 2 bilhões de toneladas ano. A China produz 1,3. Né? Produz e consome, porque ela produz 50% do aço do mundo. Acontece que o aço dela, o minério de ferro dela é um minério muito pobre. Né? A gente tem como referencial 62%. Ela é muito pobre. Então ela precisa de minério de ferro rico, Brasil e Austrália, para misturar com ela para dar liga. Se ela jogar o minério dela no forno, apaga. Né? Você imagina. Então, assim, eternamente eles vão precisar de minério de ferro do Brasil e da Austrália. A Vale tem reservas muito importantes, muito grandes, né, por muitos e muitos anos, principalmente Carajás, que é um minério de ferro riquíssimo.
Mas ela foi, infelizmente, afetada por esse acidente. Já tinha sido Mariana, que foi um alerta, né, e aconteceu o Brumadinho, com 300 vidas perdidas. A Vale vai ter o ônus sobre isso, com certeza. É um ônus financeiro, um ônus de imagem. Ela vai tentar, da melhor forma possível, tentar amenizar esse efeito, né? É impossível, mas vai tentar, de alguma forma. E isso mexeu com a mineração muito em Minas Gerais, principalmente. Minas Gerais vai sofrer muito por conta disso, porque as barragens estão sendo revisadas, né? Muitas delas têm risco de acontecer acidente, então você tem que evacuar cidades. Isso tem custo, né? E tem principalmente queda de produção de minério. Então, Minas Gerais é importante no contexto, né? Só o fato da Vale ter perdido o Brumadinho, 30 milhões de toneladas, depois o pessoal embargou o Brucutu, né, que é outra mina, outra ali, outra cá, outra colar, né? Se imagina que a Vale vai deixar de entregar entre 50 a 75 milhões de toneladas esse ano, né? O que é isso para a Vale? A Vale tem mais ou menos 400 milhões de potencial de venda ano, já não é mais, né, porque ela está perdendo isso. Só o fato dela reduzir esse volume, o preço do minério de ferro disparou, né? Ele saiu de 65 dólares antes do acidente, que foi em 25 de janeiro, para 95 dólares hoje, a tonelada. Então você imagina o impacto que isso dá no... mesmo ela vendendo pouco, um volume menor de minério, a alta do preço compensa em termos de números. Sim. Então, em termos de faturamento, a Vale vai continuar muito bem, na parte de geração de caixa, muito bem, e o resultado final virou Kinder Ovo, porque ela vai ter provisões. Né? No primeiro trimestre ela já vai dar a baixa de Brumadinho, para provisões, multas e etc. Mas eu vejo assim, a Vale, a gente tem que olhar a Vale médio e longo prazo. E como é que eu falei, a China não tem como deixar de comprar minério de ferro do Brasil. E a Vale é a grande produtora. Pedro, além de Vale, Petrobras, que outros papéis você acha interessantes, considerando que a gente vai ter muita volatilidade nesse ano? Claro, como eu falei, tem grandes empresas e boas ações para os investidores. O setor que chama a atenção é bancos, né? Setor financeiro. A gente tem os 4 grandes bancos, né? Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander. Pagam bons dividendos. O Bradesco não acabou de soltar o resultado do primeiro trimestre de 2019 com lucro de 6 bilhões. Né? Isso dá um retorno sobre o patrimônio de 20%, ou seja, um Bradesco dobra, mantidas as condições de 20% ao ano, 5 anos ele dobra de tamanho. Assim, os 4 são muito bons, precisa só entender o seguinte, o Banco do Brasil ele é um banco estatal. Então ele não consegue ter um retorno sobre o patrimônio ou ser tão dinâmico quanto um Itaú e quanto um Bradesco. Né? O Santander, o Santander é um banco que foi comprando e agora ele está começando a melhorar bastante em termos de resultado. O retorno sobre o patrimônio líquido dele, que sempre foi baixo, está aumentando, está se tornando bem eficiente. Então, eu vejo assim, os 4 são bons. Se o atual governo conseguir levar adiante privatização e tornar as estatais mais dinâmicas, o desempenho do Banco do Brasil pode ser um diferencial. Mas o Itaú, o Itaú Bradesco são boas opções na nossa opinião. Tá certo. Eu queria falar de um setor também que se fala bastante dentro da comunidade do Traders Club, que é o setor de proteínas, né? A BRF, a gente sabe, teve vários problemas. Sim. Mas agora está tendo essa questão da peste na China e tem outras questões que estão impulsionando esses papéis. Você acha que é bom para o investidor dar uma olhada com mais carinho para essas ações? Então, o setor ficou meio marcado, né? A ferro fraca, e fogo, né? Também, tipo, JBS, carne fraca. JBS, toda a questão da JBS. Então, assim, é um setor cujas ações foram muito prejudicadas. Fora, no caso da BRF, por exemplo, a gestão fez algumas, né? Vários problemas de gestão, rede mal feito, enfim. Pedro Parede foi para lá, saiu da Petro, foi para lá, começou a fazer um trabalho. Mas arrumar a BRF eu acho que é mais difícil que arrumar a Petro, né? Porque eles fizeram uma demissão na BRF, aquela história, vamos mandar os velhinhos embora, né?
E aí o cara que veio não sabia quantas penas tinha na galinha, né? Então, eles estão tendo que chamar de volta, né? Eles vão pagar caro por isso. Estão arrumando, né? Arrumando, beleza. Demora, a empresa se endividou muito. A empresa se livrou de alguns ativos agora. Se livrou de alguns ativos, não foi tudo que se esperava, né? Não conseguiu vender tudo, até porque o cenário da economia mundial não está tão aquecido assim para você vender com bons preços. Então, às vezes você vender, você vai jogar fora, né? Muito do que se vendeu abaixo do preço de compra. Então, a gente vê BRF com bons olhos. Tem esse evento da peste suína na China, que é o grande fator que tem feito os papéis andarem, né? Porque queira ou não queira, acaba beneficiando o Brasil como exportador, né? BRF é uma delas. Acaba pegando proteína, né? Então, de repente o cara não vai ter suíno, ele vai comer bovino. Então, aí pega JBS, Minerva. Eu acho que precisa só tomar cuidado, assim. São opções de longo prazo, com certeza ninguém vai deixar de comer, né? No longo prazo. Mas assim, precisa tomar cuidado com cada caso. São empresas endividadas, algumas são endividadas, e ela vive muito ao eco, com muito tempo defasado os preços das ações, e hoje eles vivem um boom por conta dessa questão suína, né? De sanidade na China. São opções, mas só ficar atento a isso. Tem setores ou papéis aí que você acha que o investidor, principalmente o investidor pessoa física, deveria ficar de fora ou deveria olhar com mais cuidado nesse ano? Então, na verdade, assim, enquanto a gente não tiver clareza na reforma da Previdência, a gente acaba enxergando, a gente acaba vendo vários papéis sofrendo. Tanto a Vale como a Petro, enfim, todos, né? A gente teve o Ibovespa, que é o índice da nossa bolsa, em janeiro com alta de 11%, porque se tinha uma expectativa. A partir do momento que a reforma foi patinando, fevereiro já foi negativo, março já foi negativo, abril já não foi tão bom. Então, assim, o investidor tem que ter consciência dessas patinadas de curto prazo, né? Então, enquanto a reforma não vier, a bolsa pode ficar meio pesada. Agora, no ambiente que a gente fala, num cenário econômico engessado, como a gente está vendo, né? Com os indicadores econômicos mostrando queda, a gente vendo o desemprego não mudando, assim, você tem que tentar olhar a relação direta. Por exemplo, bens de capital, liquidez, né? Eu volto no bens de capital, vamos pensar assim, liquidez da ação. É fundamental você comprar um papel que é líquido, né? Tem muita ação na bolsa que não tem liquidez nenhuma. Você compra, depois para você vender é um parto, né? Então, assim, acho que para o investidor não sofrer depressões, né, tem que comprar papel com liquidez. Segundo, olhar assim, quem se afeta nesse ambiente não recessivo, mas de fraqueza. Por exemplo, bens de capitais. Bens de capital. Eu entendo que, por mais que a indústria automobilística esteja melhorando, né, o problema é que a base comparativa é fraca. Se você continuar com desemprego, o pessoal vai demorar para trocar de carro, claro, né? Se não se resolver uma série de coisas, frete e tudo mais, o pessoal vai ser difícil. A idade de caminhão no Brasil já é de 11 anos, é uma frota velha. Precisa de caminhão novo, né? Com certeza. Mas enquanto você não tiver definição, o pessoal vai postergando, né? Então vai envelhecendo a frota. Então, eu acho que assim, o investidor tem papéis, é muito perfil de cada um. Você tem small cap, você tem dividendo, entendeu? Você vai comprar uma small cap, por exemplo, uma empresa pequena, né, com potencial de crescimento, essa empresa provavelmente não tem liquidez. Então você está comprando uma estratégia de longo prazo. Não, eu espero que essa empresa um dia vire uma Vale. Estou comprando ela baratinha porque lá daqui 5 anos, 10 anos ela vai valer tanto. Então assim, precisa ver muita estratégia de todo mundo. Eu acho muito importante para o investidor, até porque o investidor no Brasil, poucos têm conhecimento detalhado do que é esse mercado. Primeiro tem que estar com liquidez. Sem liquidez, você pode ter frustrações. Infelizmente a gente acaba vendo com investidores no dia a dia, né? Que comprou lá atrás, mas o papel desapareceu. Outra coisa importante é que o investidor compra e quer colocar embaixo do colchão, não olha, não acompanha. Eu comprei Oi, era o maior blue chips do mercado, hoje tem recuperação judicial, vale nada nominalmente do que eu paguei. Assim, o investidor tem que ter consciência que ele sempre tem que estar revendo o que ele comprou, porque os cenários mudam, claro, né? Claro. A saúde financeira das empresas mudam.
Mas, como eu falei, tem boas empresas no Brasil. Não tem uma empresa que eu vou falar mal, assim, eu acho que tem que olhar a liquidez, né? Não tem uma empresa... Falando, se estudar muito. Já que você falou em Oi, também um papel do qual se fala bastante dentro da comunidade, qual que é a tua visão sobre a Oi? Eu acho que a Oi foi uma empresa muito importante dentro do setor de telecom. O setor de telecom teve seu bom momento quando você tinha baixa penetração celular era uma coisa rara, né? Então assim, tinha um valor absurdo. Hoje qualquer um tem 2 celulares, né? Então hoje o que agrega são serviços que você vai agregando, agora vem o 5G, né? Que você consegue dar uma melhorada assim, mas assim, não tem muito mais que crescer, né? Precisa tomar cuidado. O que você tem de telecom no Brasil hoje, empresa de capital aberto? É a TIM, a Oi e a Vivo, né? A Vivo é uma tradicional empresa pagadora de dividendo. A Oi era um monstro em telecom, está em recuperação judicial. A TIM é uma empresa boa, tem um pouco de indefinição sobre estratégia do controlador na Itália, se vai ficar, se não vai ficar, se vai vender, se vai comprar. Assim, eu vejo assim, dentre elas, eu preferiria ter Vivo, né? Porque ela é a Telefônica, né? Ela tem o histórico da antiga Telesp, que pagava bons dividendos, isso ainda ela paga. Não é o maior dividendo do mercado, né? Isso dá um yield de 4% ao ano, mais ou menos. Não é a maior pagadora, mas é um papel que está em várias carteiras de dividendos, né? Um papel mais conservador. Não está nas nossas carteiras recomendadas, para ter uma ideia. Eu gosto de Vivo, mas eu entendo que tem coisas melhores na Bolsa hoje. Tá certo. Pedro, para finalizar, considerando aí se aprovarem reforma, em que patamar você vê a Bolsa no final do ano, aí, Bolsa e dólar? A gente tem 3, aí agora não é 2, é 3 cenários. 3 cenários. Né? 3 cenários. Se não passar nada, não passar reforma, Bolsa 50 mil, né? É para baixo, né? Porque a economia vai estagnar, a inflação vai subir, o juro vai subir, vai ser um desastre, né? Então, assim, a Bolsa está 80 mil, vamos pôr 80 mil hoje como uma relação, né? 79, 80 mil. É 50 no cenário ruim. Se sair, por exemplo, 1,1 tri de redução de gastos em 10 anos, né, que o Guedes quer, que é a aposentadoria. Se você sair menos da metade, eu acho que ele fica assim, não muda, né? Porque vai demorar, vai ter que ser feito outras coisas, a privatização vai ter que andar, outras coisas vão ter que criar valor para que isso suba. Agora, passando a reforma, bem próximo do que o Paulo Guedes quer, é 120 mil pontos, tranquilo, né? Isso pode acontecer esse ano, né? A gente sabe que a reforma vai demorar um pouquinho. Então, assim, eu não acho que vem 120 mil agora, né? No começo do ano eu até esperava, né? Muda muito rápido, claro. Né? 4 meses. Mas, assim, só se realmente acontecer um milagre dessa reforma no terceiro trimestre acabar e a economia bombar no quarto trimestre. Coisa que acho que no Brasil não acontece tão fácil. Né? E então, dólar, você tem uma perspectiva? Para qual cenário? Né? Os 3 cenários também. Hoje o dólar está girando na faixa de R$4, muito mais nervoso. Ele não devia estar nesse patamar, né? Não deveria. Só que o dólar está subindo no mundo todo, não é só no Brasil. Por incerteza da economia mundial, pela questão da guerra comercial dos Estados Unidos e China. Muito dessa alta é nessa incerteza da reforma, né? Então se especula, muita especulação. O Banco Central também está muito tímido em atuar em cima da moeda, né? Acho que em algum momento ele vai ter que correr, mas você percebe também qualquer notícia positiva que sai da reforma, o dólar já despenca. Quer dizer, não é sustentável, é especulação, né? É especulação. Então assim, para onde vai o dólar? Se não passar a reforma é R$5. Vira um inferno isso aqui, né? O Brasil vira um inferno. Agora, passando a reforma e tudo mais, ele não tem por que ficar em 4, 3,50. A tendência dele é ficar para baixo, entre 3,50 e 3, né? Mas tudo precisa acontecer de uma forma ordenada, né? Então, assim, ele deve ficar oscilando entre 3 e 4 nesses momentos, né, de extremo e... vai sair...
Não vai sair isso, sabe? Então a gente vai ter volatilidade, né? Mas eu acho que 3,50, 3,60 seria o patamar justo agora, mas não sou eu que decido isso. Claro. Quem dera. Quem dera. Decidir assim. Tá certo, Pedro, obrigada pela tua presença eu que agradeço. aqui mais uma vez. Ok, abraço. Obrigada a você pela audiência. Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube. Sempre que tiver vídeo, podcast novo, você fica sabendo. E também curte e compartilha. Obrigada, até mais.